brasileiro, representado pela sua mais alta corte e a Polícia Federal, a divulgarem informações sensíveis de investigações importantes que podem mexer diretamente com o cotidiano do país inteiro, antes da conclusão de qualquer processo investigativo. O quê? Informações sensíveis que são passadas propositalmente para jornalistas selecionados. E são informações precisas, ao ponto de algumas jornalistas, e sim do sexo feminino, dizer em suas colunas ou programas de TV, com precisão de tempo e espaço, o que vai acontecer em intervalos futuros. Sim, chegam a dizer, por exemplo, que em tal dia, de tal semana, vai haver uma operação da Polícia Federal e que até a data tal o ex-presidente será indiciado. Como essas coisas podem acontecer se deveriam ser tratadas em segredo de justiça? E as repórteres se sentem o máximo, como se isso fosse um marco para a carreira jornalística delas. Acham que estão com as fontes certas e que por isso vão ganhar o respeito do público nacionalmente, sem perceberem que estão sendo, na verdade, usadas como massa de manobra. Sim, quando uma decisão é planejada e tomada por parte dessas autoridades, a primeira coisa que fazem é vazar criminalmente para essas jornalistas, para que possam sentir qual será a temperatura do retorno, para sentir qual será a reação geral do público e correntes opositoras, para que possam, assim, determinar as ações que pretendem adotar. Elas precisam sentir qual será a resposta do público, principalmente. Será que vai dar certo ou será que temos de adotar uma outra estratégia? É sempre assim. E essas autoridades usam a cegueira destas jornalistazinhas de pouco currículo na carreira como hospedeiras de uma experiência laboratorial. Elas precisam fazer o experimento chegar até as pessoas e usam essas focas, como chamamos os jornalistas que ainda não têm a devida experiência, para identificar essas manobras de massas públicas. E esses profissionais acabam caindo bonitinho na armação, sem perceber absolutamente nada. Veja o que estão fazendo agora. Desde o mês passado, nós já sabemos que o ex-presidente seria indiciado pela tal minuta do golpe que nunca existiu. E como sabemos disso? Foi divulgado oficialmente pela Polícia Federal? Não. Sabemos por causa dessas jornalistas marionetes, que disseram, até a segunda quinzena de novembro, Bolsonaro será indiciado. E aí está uma falha, que pode ser entendida perfeitamente como um ato ilícito. Vazar essas informações propositalmente sobre um processo que deveria ocorrer em segredo de justiça. Mas vamos mais à frente. Essa situação vergonhosa só mostra a insegurança de quem está tocando o processo, seja do lado dos agentes ou do dono da caneta no judiciário. Eles precisam sentir o clima antes de tomar as decisões sem fundamento. Vai que alguém percebe algo que eles ainda não perceberam, que eles ainda não viram. Foi assim nas outras acusações. Ficaram vazias quando se tornaram públicas. Muitas falhas foram identificadas nos processos de investigação, fazendo com que os responsáveis parecessem estudantes dentro do primeiro semestre de direito. Coisa da mais alta falta de competência jurídica, ficava parecendo que a sede de encontrar algo contra o ex-presidente fazia com que as autoridades quebrassem o pote antes mesmo de tomar a água. E agora, com a aproximação da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a pressão fica muito maior. Fica parecendo que os caras estão pelo tudo ou nada. Porque, de fato, ao assumir nos Estados Unidos, a política de relacionamentos com o Brasil será diferente. E todo mundo sabe que Bolsonaro, ao voltar ao poder, será um espelho de Trump no Brasil. O que o americano fizer nos Estados Unidos, com toda certeza, Bolsonaro fará também o mesmo por aqui, no Brasil. O que for bom para os americanos será bom também para os brasileiros. Trump quer cortar gastos. O sistema do Brasil quer aumentar os gastos. Trump quer a diminuição da presença do Estado na vida das pessoas, como está fazendo Javier Milei na Argentina. O sistema do Brasil quer o contrário, quer o Estado cada vez mais no controle. Então, a posse de Trump marca um novo tempo,
um divisor de águas. E o sistema não pode admitir isso de jeito nenhum, porque representa a interrupção do plano de liderança dessa gente, que era de governar por longa data ainda. Trump assumindo, as chances de Bolsonaro voltar ao poder são enormes. E como seria o tiro da misericórdia? A última chance de salvar o sistema, como estamos vendo hoje no Brasil. Claro, tirando o Bolsonaro de cena definitivamente. Só prendendo não resolve, porque ele seria solto em breve e voltaria ainda com força maior, com muito mais força, você pode ter certeza disso. Então, qual seria a verdadeira solução? Terminar com o que foi começado lá atrás, com Adélio Bispo em Juiz de Fora, entendeu? Só assim se acabaria de vez com o ímpeto de Trump de formar uma corrente forte de direita na América do Sul. Sem Bolsonaro na cena política, é um balde de água fria na cabeça da direita, que teria de se contentar com nomes mais amenos e agradáveis aos ouvidos do sistema, como Tarcísio, Caiado e tantos outros meia-boca. Seria o controle da erupção desse vulcão poderoso que está prestes a explodir. Então, analisando por essa perspectiva, que é inteiramente viável, a gente consegue entender a pressa de se justificar a prisão do maior líder da direita conservadora do Brasil ultimamente. Se Bolsonaro for preso, a chance dele amanhecer sem vida e com um bilhetinho dizendo que não aguentou a depressão é muito grande. Obviamente que os aliados do ex-presidente sabem disso e estão de olhos bem abertos. Por acaso você lembra o que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog na década de 70, nos porões do DOI-CODE em São Paulo? Pois é, ele apareceu pendurado com um cinto em volta do pescoço e um bilhetinho dizendo exatamente isso, que não aguentou a depressão. Quando Alexei Navalny, principal crítico do governo de Vladimir Putin na Rússia, começou a crescer em termos de possibilidade de tomar a presidência do próprio Putin, ele foi logo preso sob acusações que não tinham absolutamente nada a ver e mandado para uma prisão de trabalhos forçados. Não demorou muito tempo e quando estava para ser solto por ter já cumprido o tempo de prisão, amanheceu morto, vítima de um ataque cardíaco. O corpo dele só foi liberado para autópsia depois de quase 2 meses. Então, com base nos fatos, pela atuação da esquerda mundo afora e pelos vazamentos de informação seletiva e tentativa de atribuir crimes sem fundamentos ao ex-presidente, é que muitos são levados a pensar que o mesmo pode acontecer sim com Bolsonaro em terras bananais.